Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente o seu dia em nome de Jesus. Ouça com atenção a palavra do Senhor e guarde essa palavra no teu coração, que eu tenho certeza que ela vai fazer uma grande diferença hoje na tua vida em nome de Jesus. E a pergunta que Nicodemos, um dos grandes fariseus, ele faz para o Senhor Jesus. E ele diz assim no versículo 4, Evangelho de João, versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Creio que você esteja entendendo a dimensão dessa pergunta que foi feita. E eu tenho falado esses dias sobre algumas respostas dentro dessas perguntas e que muitas vezes são questionamentos também nossos. Jesus, ele se depara com um homem fariseu, uma pessoa nobre da sinagoga dos judeus em Jerusalém. Então esse homem, ele era um homem muito culto, era um homem de grandes posses, era um homem muito bem preparado para a vida e um homem que temia a Deus e servia a Deus segundo a lei de Moisés, os 10 mandamentos, o sábado, as festas rituais dos judeus, tudo que havia sido prescrito realmente no Velho Testamento, seguia os salmos, a lei e os profetas. E ele então é surpreendido quando da sua curiosidade de ter ouvido falar dos testemunhos de Jesus em Jerusalém, a história de Jesus já estava chegando em muitos lugares, ele desejou vê-lo. E quando Nicodemos vai até Jesus, ele vai à noite, porque obviamente durante o dia está implícito isso ali no texto, ele temia ser visto, descoberto, como que um homem daquela posição ou daquela condição de fé estaria procurando um rabino que ninguém conhecia, um mestre ou um suposto Messias que poderia ter aparecido. De fato, era o Messias, né? E essa é a história resumida de Nicodemos. E a pergunta dele é essa: como um homem pode nascer de novo, né? E essa pergunta ela vem de encontro também a respostas e a pensamentos muito importantes na nossa própria vida, atentando um pouco mais a alguns detalhes, desde o versículo 1, estou no Evangelho de João, capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Veja o que eu vinha dizendo. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, de noite, como eu enfatizei, por que não de dia, não é? Ele tinha um cargo, um posto, ele temia. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, então, veio à noite, um dos fariseus, e ele soube dos testemunhos e dos milagres que estavam de fato acontecendo. E quando ele diz, se Deus não estiver com ele, porque haviam determinados detalhes de milagres e de transformações na vida de pessoas que somente o Messias podia fazer, era o que eles acreditavam na época. Por exemplo, restaurar a vista de um cego, curar um leproso. Essas coisas eram atribuídas como milagres somente ao Messias. Então, quando um fariseu versado na lei de Deus, que reportando a essas coisas que Jesus estava fazendo e que estavam chegando ao conhecimento dele, ele falou, deve ser o Messias, porque ninguém pode fazer esses sinais. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Jesus respondeu, versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu Deus, voltando aqui. Tem que nascer de novo. Aquele homem entrou em parafuso, mas como assim nascer de novo? Sendo que eu já sou velho, como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Percebe? As pessoas estão vivendo uma pequena reflexão nessa manhã, desse jeito.
já perdi o tempo da minha vida, os meus pecados são demasiadamente grandes, eu já participei de cultos, seitas e tudo mais. A vida está realmente perdida, aliás, vou continuar do jeito que está mesmo. E elas não têm consciência da virtude e da grandiosidade da obra de Jesus, o Filho de Deus, e da oportunidade que ele concede àquele que crê. E essa é a obra que ele tem para você. Voltando lá no texto, se você observar com mais alguns detalhes, né? O versículo 3, Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E essa pergunta de Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O raciocínio de Nicodemos era um raciocínio natural e humano. Olha, se esse homem é o Messias e da parte de Deus, ele faz sinais e prodígios que nenhum outro homem pode fazer, e os sinais eram restaurar a vista de um cego de nascença, porque o cego de nascença nasceu daquela maneira, então ele estava sentenciado, somente quem podia mudar isso era Deus, o Messias é Deus, né? Então, como que poderia nascer de novo sendo velho? No raciocínio dele, olha, o Messias pode fazer alguém rejuvenescer ao ponto de nascer de novo em uma condição embrionária, né? O raciocínio humano. Mas Jesus, no versículo 5, diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu Deus, amém? Nascer da água e do Espírito. As águas do batismo. O batismo é o símbolo da morte com Cristo e o levantar das águas, a ressurreição do poder do Filho de Deus pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, se com ele morremos, com ele também viveremos. E nascer novamente da água e do Espírito é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então o raciocínio de Nicodemos era humano. As portas se fecharam, ninguém mais te ama, não tem mais caminho ou alternativa, mas o raciocínio de Jesus era espiritual. A transformação do homem interior e a mudança de sorte para todo aquele que nele crê. E que nesta palavra hoje você abra o teu coração, receba e creia. Há um Deus de poder que pode restaurar todas as coisas, por mais impossíveis que elas pareçam. E hoje ainda pode abrir uma porta grandiosa. E nesta semana final do mês pode mudar a tua sorte. Pode trazer um contentamento tão grandioso. Mas o caminho é Jesus, o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você pode nascer de novo. E que, de fato, você já tenha nascido de novo e viva essa porção pelo poder do Espírito Santo de Deus, com liberação da tua vida, com perdão dos teus pecados, com uma nova consciência e não mais tão somente o entendimento das coisas que são naturais e racionais, mas daquelas que são espirituais. Escute, eu declaro, são preponderantes em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente, fica com Deus, que esse dia seja um dia de bênção para você. Deixe o teu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Te amo, um grande beijo. Nos comentários, deixe o teu pedido de oração.